Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Como vai as tuas finanças, a tua empresa, os teus projetos? Espere em Deus. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. O Senhor habita os corações dos sábios. A sabedoria deve fazer parte do nosso cotidiano. Sabe por quê? Porque Deus nos dá saúde para conquistar o que desejamos no nosso coração, ou que deseja o nosso coração. Deus nos dá sabedoria para administrar os recursos que a nós confiou. O Senhor nos dá sabedoria para administrar nossa empresa, o nosso trabalho. Enfim, Deus é soberano. Passando para desejar um ótimo dia na presença do Senhor, agradecido a Ele por tudo quanto Ele tem sido, por tudo quanto Ele tem feito, pela sua infinita bondade, por sua infinita misericórdia. Também passando para deixar o nosso devocional, e o nosso devocional hoje, compreendendo a soberania de um Deus eterno. Salmos 90, verso 2, ela vem em um complemento à mensagem anterior, que assim nos diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade e eternidade, ou de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eternidade é o tempo em que Deus habita. Há dois tempos, um chamado tempo Cronos e outro o tempo Kairos. O Cronos é o tempo do homem, o tempo em que nós vivemos, tempo secular. O tempo Kairos é o tempo de Deus, a eternidade de Deus. Jesus diz que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo começa em Deus e tudo termina em Deus, porque Deus é eterno e Deus é soberano. Ninguém pode mudar a soberania de Deus. O homem no mundo, por mais soberano, por mais poderoso que ele seja, ele jamais vai conseguir atingir o ápice daquilo que Deus é. Obviamente. Hoje se fala muito em soberania, soberania de um país, soberania de um líder, mas ninguém jamais vai conseguir 0,0001% da soberania do Deus Todo-Poderoso. É uma medida sem começo e sem fim, a eternidade de Deus, porque Deus habita a eternidade. E se pudéssemos retroceder no tempo, até onde nossa imaginação pudesse ir, não encontraríamos o começo desse tempo. Se, pois, avançássemos até onde nossa imaginação pudesse chegar, não conseguiríamos ou não encontraríamos o fim. De fato, é algo que vai além da nossa capacidade de entender. Ou seja, é isso mesmo que temos que admitir. A nossa capacidade como criatura de Deus, ela é limitada. Portanto, insuficiente para compreendermos na totalidade tudo quanto está diante de nós. Agora, Deus é bom. Deus é soberano. Deus é eterno. Deus habita o céu. E Ele quer que nós habitemos também. Deus, Ele tem algo especial para mim e para você. E nós precisamos compreender que antes que tudo isto que foi formado, que está diante dos nossos olhos, a natureza, os mares, as montanhas, aves dos céus, os seres vivos, até mesmo nós, porque o ser humano diz não existir Deus. Mas quem é que faz um homem com característica própria? Nós temos hoje no mundo mais de 8 bilhões de seres humanos. E se for fazer a impressão digital da ponta dos dedos de cada ser humano, não há uma digital igual em lugar nenhum do mundo. Ainda que seja os gêmeos da mesma placenta. Só Deus pode fazer isto. Você acha que a ciência consegue fazer isto?
Ou você acha que o homem natural consegue fazer isto? Não, somente um ser além de tudo quanto está diante de nós é que pode fazer isso daí. O tempo marca o início da criação feita por Deus, mas antes que ele criasse tudo quanto criou, Deus era, Deus é, Deus continua sendo, porque o nosso Deus, ele é eterno e soberano. Desfrute da soberania de Deus. Desfrute do cuidado de Deus. Deus te conduzirá por um caminho seguro. Deus conduzirá a tua família ao caminho da prosperidade e da conquista. Basta permanecer firme e forte diante daquele que pode mudar o curso da tua história. E compreenda, Deus habita na eternidade, mas o tempo habita em Deus. Tudo está em Deus. Tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. E se você quiser ser bem-sucedido, se você quiser ser próspero, você precisa habitar em Deus, confiar em Deus e deixar que Deus conduza a tua vida por caminhos de segurança. Grande abraço. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Fique com esta palavra.